Olá, sou Júlio Santiago e hoje vamos dar continuidade à aula sobre defesa do executado em execução fiscal. Hoje vou falar de embargos à execução fiscal, ou seja, do único instrumento de defesa regido pela lei de execução fiscal. Os demais meios que o executado tem para se defender ou não tem previsão legal, como a exceção de pré-executividade, ou são meios regulados por outras normas, como, por exemplo, o mandado de segurança, a ação anulatória. O mandado de segurança regulado pela lei específica 12.016 de 2009 e a ação anulatória pelo rito ordinário previsto no CPC. Os embargos estão previstos no artigo 16 da Lei 6.830 de 80, a Lei de Execução Fiscal, e o mais comum é que ele seja apresentado nos 30 dias após a intimação da penhora. Você não deve esperar a juntada do mandado aos autos da execução fiscal. Verifica lá a data em que o oficial de justiça lavrou o auto de penhora e intimou o executado e em seguida apresenta os embargos nos 30 dias seguintes. Se for escolher outro meio, por exemplo, efetuar o depósito, você deve observar a data desse depósito. Nada de ficar esperando a juntada do comprovante do depósito aos autos, porque vai perder o prazo para opor os embargos. A data da juntada só serve para quando o executado apresenta fiança bancária ou seguro-garantia. Então, para atacar diretamente a execução fiscal, os embargos à execução é o instrumento processual mais adequado, pois nele se pode ter uma ampla discussão da cobrança em execução. Qualquer matéria relacionada ao débito é passível de ser arguída aqui no espaço dos embargos à execução. Por exemplo, se o executado realizou o pagamento, mas para provar isso ele anexa um monte de documento, o melhor é se valer dos embargos em virtude da possibilidade de análise mais profunda. O que você tem que ter em mente, então, é que nos embargos à execução existe a possibilidade de um debate mais amplo em torno da legitimidade da cobrança do crédito tributário pela Fazenda Pública. Essa extensão do debate não é possível em exceção de pré-executividade por conta dos argumentos que dissemos lá no outro vídeo sobre a súmula 393 do STJ. Se você ainda não viu, vai lá no meu site juliocerasantiago.com.br que o vídeo vai estar lá. Ele está lá. Eu vou falar então de duas questões importantes em matéria de embargos à execução. A questão relacionada à garantia do débito e a questão da suspensão da execução fiscal. E com isso encerrar por hora o debate processual sobre a defesa do executado. Ambas as questões têm como pressuposto saber o quanto o CPC influencia ou influenciará na execução fiscal. Eu falei dessa influência em um vídeo que também está no meu site, então vai lá e procura esse vídeo também que você vai entender do que eu estou falando. Então, sobre o primeiro ponto, garantia do débito, a lei de execução fiscal determina no parágrafo 1º do artigo 16 que não são admitidos embargos do executado antes de garantida a execução. Muitos juízes, e eu já vi muito isso na minha atuação como procurador, exigiam do embargante essa garantia integral sob pena de não admissão dos embargos porque se tratava de um pressuposto processual. Eles extinguiam os embargos caso não houvesse o reforço da garantia. O STJ julgou um caso há muito tempo, em 2002, suavizando esse entendimento. E qual era a situação ali que o STJ julgou? O INSS ingressou com uma ação, com uma execução fiscal em face de um escritório de contabilidade, cobrando a quantia aproximadamente de R$15 mil. E ao ser cumprido o mandado de penhora, o oficial de justiça penhorou um bem no valor de R$3 mil. A parte executada embargou, mas o juiz preferiu, antes de apreciar a petição, expedir um mandado de reforço de penhora. Como esse mandado foi negativo, ou seja, não houve penhora de bens, o juiz resolveu extinguir os embargos. O TRF reformou a decisão do juiz ao argumento de que
não havia previsão legal para que a garantia fosse integral. O pressuposto de admissibilidade exigiria tão somente a penhora, não falava nada sobre integralidade. Vejam aí o problema do excesso de formalismo na atribuição de significados à palavra constante do texto, o que acaba gerando uma pobreza no debate. O TRF poderia ter se valido de outros argumentos para admitir os embargos, mas se valeu de um formalismo de linguagem. Quando eu for falar de interpretação tributária em outro vídeo, nós vamos discutir mais essa questão do formalismo. O TRF, então, por conta da interpretação que deu ao dispositivo, determinou o processamento dos embargos. O INSS, como era de se esperar, interpôs recurso especial no STJ, e o STJ, em primeiro momento, o relator ministro Luiz Fux, ainda como membro do STJ, entendeu que deveria ser negado provimento ao recurso, dando razão ao TRF, e aí admitindo essa garantia parcial, só que por um fundamento mais razoável. A Fazenda Pública poderia pedir o reforço de penhora a qualquer tempo, mas o executado ficaria sem defesa se fosse impedido o prosseguimento dos embargos. Então, após uma intervenção, um pedido de vista do ministro Zé Delgado, um voto por vista, o ministro Luiz Fux acabou concordando com ele, adaptando seu voto para considerar que o juiz deve diligenciar para que se localize bens do executado, e não sendo encontrado nenhum outro bem, o juiz deve receber os embargos com a penhora que já consta dos autos. Em síntese, a ideia é que não basta apresentar qualquer bem para que sejam admitidos os embargos. É preciso haver uma comprovação nos autos de que não existem outros bens por meio de diligências realizadas pelo juízo. Havendo essa diligência prévia, aí sim, os embargos poderão ser admitidos com garantia parcial. Se não forem encontrados bens, ou seja, se não houver garantia nenhuma, a execução fiscal deve ficar suspensa. Eu ia falar da reforma de 2006 do CPC atual sobre a questão da garantia e a suspensão da execução fiscal, mas eu vou deixar para um próximo vídeo. Aproveito e falo também de como a questão fica com o novo CPC de 2015, que entra em vigor já no ano que vem. Já estamos aí chegando o ano que vem. Então não se esqueça de se inscrever aí no canal para você receber os próximos vídeos que eu vou divulgar em breve. Um forte abraço e até a próxima.